Então tá, boa noite. Hoje é nosso último encontro, né? Encontro online, né? Encontro remoto. Hoje é dia 4 de dezembro, é a revisão da última tarefa para a prova, ok? Aula gravada, né? Disponibilizada para vocês assim que eu tiver tempo no Moodle e na plataforma do YouTube. A pergunta aí é o exercício, né? Fala de um hospital, tá? Que realiza. Alguém está com um barulhinho aí? Isso, fecha. Obrigado. Um hospital realiza regularmente exames de sangue, tá? A tabela abaixo apresenta a estrutura do custo do capital, o preço do exame e o número máximo de exames que pode realizar. Estão me escutando bem? Sim, professor, estou escutando bem. Então, vai lá. Então, o que acontece? Né? O exercício coloca ali o número de exames, né? O número máximo de exames que o hospital consegue realizar, pode ser por hora, pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por mês. Tá? Pouco importa, tá? É 12. O preço do exame é 40, né? Exames feitos pelo SUS. O SUS reembolsa um valor para o hospital, né? Fixo, né? Então, R$ 40 por exame. O hospital tem um custo fixo. O que seria o custo fixo? O custo para realizar o exame, né? O custo de energia elétrica, né? Realizando ou não o exame, tem que estar a luz acesa, de limpeza do ambiente, de pagamento de impostos, pagamento de vigilância da estrutura do hospital, ou seja, custo fixo, aquele custo que independe da quantidade produzida, aquele custo que independe da quantidade produzida. E o custo variável, né? O que é o custo variável? Aquele que varia de acordo com a quantidade produzida. Então, custo fixo, né? Produzindo ou não, tem um custo fixo, como a vigilância, serviço de limpeza, serviço de pagamento de tributos, tá? Pagamento de energia elétrica, né? Que tem a cota básica, né? Esse é independente de produzir ou não. E o custo variável não. O custo variável é a seringa para tirar o sangue, o algodão, o gás, a técnica de enfermagem, né, que vai trabalhar ali no atendimento, né, no laboratório do hospital para tirar sangue e assim por diante. Entendido ou não? Até aqui. Entendido. Professor, o senhor está gravando? Entendido. Eu acho que sim, não, tá? É que para mim. Sim. Tá? Então tá ok. Para mim aparece gravando. Tá? Bom, tudo bem. Tá? Então agora o próximo passo é calcular o custo total. Tá? Mudar de cor. Todo que está em verde é dado pelo exercício. Né? Vamos lá para o custo total. Vamos lá, o que é o custo total, pessoal? O custo total nada mais é do que igual ao custo fixo mais o custo... Custo fixo mais o custo variável? Isso. Tá? Lembrando que as fórmulas o professor vai colocar em aula, ok? Então, vou fazer aqui. Professor, não entendi. As fórmulas o professor vai colocar, tá? Tá. No quadro na hora da prova, tá? Então não se preocupem com fórmulas. Então, o que é o custo total? É o custo fixo mais o custo variável. Então, o que me diz esse custo total? Que quando eu produzir, quando o hospital, né, ofertar 7 exames, qual é o custo total? 50. No 7. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando ali para variável e para custo fixo. Fala.
Quando é um hospital público que tem, digamos, tem 200 funcionários públicos, ele não seria um custo fixo por ter aquela folha fechada, com salários? Bom, é como eu falei em aula isso, né? Quando Sim, você sim. estudar em custos, algumas situações o custo é fixo. A mão de obra é custo fixo. Em outras situações é custo variável, tá? Se bem que nem todo o custo da mão de obra é fixo. Por exemplo, tu tem hora extra, né? Tu tem adicional noturno, tem uma série de custos que não necessariamente são fixos. Mas, em tese, é isso que eu estou te dizendo. Olha, se né, isso aí tem que avaliar lá o setor de custos, né? No caso desse exemplo que tu deu, provavelmente eu posso considerar o salário base, né, o salário referência lá do técnico de enfermagem como um custo fixo. Tá bem? Tudo certo. Então, vamos lá. Tudo bem, então vou fazer de novo a pergunta. Quando for 7 exames realizados, sei lá, durante um dia, qual é o custo total para prestar 7 exames por dia? 225, Quando for 12, 550, quando for um exame, 50. Não, é 50? Porque é o custo fixo mais zero, ó. Custo fixo ali em cima, R$ 50. Custo variável tá só com um risquinho. É o somatório dos dois que dá o custo total, entendeu? exatamente. Perfeito, é isso aí. Ok. Tá? Então vamos lá. Quando for 0, é 50. Quando for 1, é 100. Estou falando do custo total. Quando for 2, 128. E assim sucessivamente. Entendido ou não? Entendido. Agora vamos para o custo fixo. Estou reduzindo aqui para entrar, para ficar toda a planilha, para que vocês possam enxergar toda a planilha na telinha. Então, ok, agora o próximo é o custo fixo médio. O que é o custo fixo médio? É o custo fixo dividido pela quantidade. Tá, vou botar em preto para ficar mais fácil enxergar. Vou botar em preto. Então, todo mundo sabe como se calcula o custo fixo médio? Sim ou não? É o custo fixo dividido pela quantidade. Então, 50 dividido por 1 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. 50 dividido por 3 dá R$16,67. E assim por diante. Ô, professor, Tá bem? é o custo fixo dividido pela quantidade de exames demandada. Exatamente. É exatamente isso. Esse é o custo fixo médio. É o custo fixo dividido pela quantidade. Então, por exemplo, se eu realizo 10 exames, qual é o custo fixo médio? Se eu realizar 10 exames, qual é o custo fixo médio? 10 exames é... 5. R$5. Significa o que esses R$5? O custo médio de cada exame? Significa que é exatamente isso. Significa que do custo fixo, eu tenho custo fixo de 50, tá? Eu realizei 10 exames. Ou seja, cada exame se apropriou de uma parte desse custo fixo. Concordam ou não? Cada exame se apropriou de uma partezinha desse custo fixo. Então, como eu tenho 10 exames, cada um vai se apropriar em média de R$5. R$5. Se eu realizei apenas um exame, qual é o meu custo fixo? R$50. E qual é o meu custo fixo médio? R$50?
Por quê? Porque eu só tenho um exame, Porque então tu só ele fez vai, um. ele vai incorporar, ele vai absorver todo o custo fixo. Entenderam ou não? Sim, entendi. Então, por exemplo, se eu realizar 8 exames, qual é o meu custo fixo? R$50. Qual é o meu custo fixo médio? 1,16? R$6,25. R$ 6,25. Ou seja, se eu realizar 8 exames, cada exame vai se apropriar de R$ 6,25. Tanto é que se eu multiplicar R$ 6,25 vezes 8, vai dar igual a 50. Se eu multiplicar ali, se eu realizar 12 exames, o custo fixo é 50. Já o custo fixo médio é R$ 4,17. Ou seja, se eu realizar 12 exames, cada custo vai se apropriar desse custo fixo de R$ 50 em R$ 4,17. Tanto é assim que R$ 4,17 vezes 12 vai dar igual a 50. Entenderam ou não? O professor, no caso, são 12 exames dividido por 50, que é o custo fixo. Então, 50 dividido por 12. Ah, tá bom. Ai, tá o erro. Tá Fixo bom, obrigada. médio é o custo fixo dividido pela quantidade. Tá. Anota aí na formulazinha, no teu ladinho aí, para tu ter, quando for fazer o cálculo. O custo fixo dividido pela quantidade. Tá bem? Tá bem. Uhum. E o custo variável médio? O que é o custo variável médio? É a mesma lógica. É o custo variável dividido pela quantidade. Vamos lá. Se eu fizer um exame, qual é o meu custo variável? Se eu fizer um exame, qual é o meu custo variável? R$40. R$ 50. R$ 50. Se eu fizer um exame, meu custo variável é R$ 50. Então vai ser 50 dividido por 1. Se eu fizer 2 exames, qual é o meu custo variável? Se eu fizer 2 exames, qual é o meu custo variável? 39. Se eu fizer 2 exames, qual é o meu custo 78. variável? 78. R$ 78. Se eu fizer 2 exames, qual é o meu custo variável médio? 39. Agora sim. 39. Ok, vamos lá. Agora eu vou fazer um copia e cola. Então vamos lá, fazer um copia e cola. Você sabe mexer Excel ou não? Sim ou não? 45% de sim. 45% de sim. O que significa É que 45%? o Excel é muito grande, né? Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas dá para se virar. Então vamos lá. Se o hospital realizar 5 exames, qual é o meu custo variável? 130. Qual é o meu custo variável médio? 26. O que significa esse 26? O professor, pode explicar de novo? Eu não entendi o custo variável médio. O custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade. Vamos primeiro para o custo variável. Se eu realizar 5 exames, eu vou ter um custo variável de R$ 130. O que é esses R$ 130? É as seringas, gases que eu vou usar, material de limpeza, de esterilização.
Tem uma série de custos para, né, a própria, como é que se diz, análise laboratorial, que não é barata, né? Tem uma série de coisas. Então, tudo isso é custo variável, porque é custo que depende da quantidade produzida. Então, se eu produzir 5 exames, custo variável é 100 e se eu realizar, falei 6 já. Se eu realizar 6 exames, o custo variável é R$ 150. Tá bem até aqui ou não? Professora, não. Aonde que diminui? Como que o senhor chegou a esse cálculo do custo variável médio? Não estou falando, nem falei em custo variável médio, estou falando em custo variável. Esse é o tipo da aula que tem que prestar atenção em toda a fala do professor, porque senão a gente se confunde. Então vamos de novo. Eu não estou falando em custo variável médio por enquanto, estou falando em custo variável. Então vamos lá. Com 6 exames, qual é o custo variável? É olhar para a tabela. 150. 25. De novo, é olhar para a tabela. Se eu fizer 6 exames, qual é o custo variável? 150. 150. O que é isso? Agora vamos de novo. O que é esse 150? É a seringa, o algodão, a gaze, é a agulha, é a análise do laboratório, tem um monte de gasto aí para fazer o exame. Então, ao fazer 6 exames, o custo variável é 150. Ok? Até aí tudo bem? Sim ou não? Até Sim. Tudo bem ou não? Sim ou não? Sim, sim, professor. Ok. Agora vamos para o custo variável médio. Custo variável médio, anotem, pega uma caneta, anotem. Custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade. Então vamos lá. Custo variável, quando eu realizo 6 exames, é 150. A quantidade é dividido por 6. 150 dividido por 6 dá quanto? Olhem para a tabela. Quanto é que é o custo variável médio quando eu realizo 6 exames? 25. 25. Entenderam ou não? Tranquilo. Silêncio significa que não Sim, entenderam. sim, sim. Não. Vocês estão pensando é porque não entenderam. Vamos de novo. Primeiro, entenderam o que é custo variável? Sim ou não? Sim. Sim. Então, qual é o custo variável com 10 exames? 300. 300. R$ 300. 300. Tá, agora eu vou calcular o custo variável médio. Eu só estou olhando para a tabela, não estou fazendo cálculo nenhum, só estou olhando para a tabela. Qual é o custo variável médio quando eu realizo 10 exames? 30. 30. 30. Ótimo. Tudo bem. O que significa esses R$ 30? Que, em média, cada exame vai gastar com seringa, com algodão, com agulha, com análise lá do laboratório, R$ 30. Ok? É isso que significa o custo variável médio. Significa o quanto cada exame vai se apropriar desse custo variável total, desse total de custo variável, que é R$ 300 para realizar 10 exames. Vamos lá. Se eu realizar 12 exames, qual é o custo variável? 500. Se eu realizar 12 exames, quanto cada exame vai se apropriar desse custo variável? Se eu realizar 12 exames,
custo variável é 500. Quanto que cada exame vai se apropriar, em média, desse custo variável de R$ 500? 41,67? R$ 41,67. Então, o custo variável médio é a divisão do custo variável dividido pela quantidade. Ok? Posso continuar ou não? Ok, entendi. Pode continuar. Vamos lá. Vocês estão gravando, depois vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E vocês precisam, porque vocês têm um pouco de dificuldade na matemática. Eu percebo isso. Não é culpa de vocês, é culpa do próprio sistema de ensino, que infelizmente é muito fraco. Né? No Brasil, a gente tem um problema seríssimo e acham que a universidade vai resolver tudo. A universidade não resolve todos os problemas. Infelizmente é assim. Tá? O Brasil é tudo errado. Uma tristeza, mas o que a gente puder consertar, a gente vai consertar. Por isso que o professor está repetindo inúmeras vezes. Então, nós calculamos o custo fixo médio e calculamos o custo variável médio. O custo total médio é o mesmo raciocínio dos dois. Tá? É o custo total dividido pela quantidade. Então, vou perguntar, ao realizar 2 exames, qual é o meu custo total? 128. Então, qual vai ser o custo total médio? Vai ser 128 dividido por 2. 2. Tá? Ao realizar um exame, qual é o meu custo total? 100. Eu vou dividir 100 por 1. Ao realizar 3 exames, qual é o meu custo total? 148. Vou dividir 148 por 3. E assim sucessivamente. Cores fraquinhas é melhor, né, pessoal, para enxergar, não é? Sim, professor. Estão enxergando aqui? Então, eu vou fazer uma pergunta. Se eu realizar 5 exames, qual é o meu custo total? 180. Qual é o meu custo por exame? Quanto, em média, cada exame vai me custar? 40. Não. Se eu realizar 5 exames, em média, quanto irá custar cada exame? 26. Também não, tem que botar óculos, está quase certo. 36. 36. Tá pequeno? Querem Ah, eu vi a aumentar? tabela errada. Não, tranquilo. Eu vi que tu errou por não enxergar direito. Agora tá melhor? Melhorou, professor. Tava pequenininho. É a idade, né, guria? 34 anos, professor. Eu também tô de óculos. Eu tô com 37, tô de óculos, viu? Tamo aí. Tudo bem até aqui? Então, o custo total médio é o custo total dividido por quantidade, ou seja, quanto cada exame me custa em média. Eu pergunto, quanto é que cada exame... Quanto que eu recebo em cada exame? Quanto que o SUS me paga em cada exame? 40. 40. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim. Sim. Se eu ofertar 3 exames, quanto em média cada exame vai me custar?
16 Se eu 7. ofertar 3 exames, quanto em média cada exame vai me custar? Qual é o custo total médio de cada exame? 16,67. Presta atenção na fala do professor. 49,33. 49,33. Vamos ver. Se eu prestar 3 exames, em média, qual é o custo total por exame? Na média, quanto será? R$ 49,33. Opa! O SUS me paga quanto por exame? 40. E qual é o custo em média que eu vou ter se eu fizer 3 exames? 49,33. Eu vou perder dinheiro ou ganhar dinheiro? Ganhar. Vou ganhar, claro. Eu tenho um custo de R$ 49,33 e recebo 40. Vou ganhar ou vou perder? E aí, pessoal, eu gasto R$ 49,33 por exame e recebo R$ 40 por exame. Eu vou ganhar ou vou perder? Vai ganhar, senhor. Como é que tu vai ganhar? Vocês querem me deixar louco, né? Vocês querem me deixar louco. Eu ganho, o SUS me paga 40 por exame, tá? Estou falando de 3 exames aqui. Em média, cada um em média, cada um custa R$ 49,33 para mim. E o SUS me paga 40. Eu vou ganhar ou vou perder? Tá perdendo 9,33 em cada exame. Ah, bom. Vamos acordar, né, pessoal? 9,33. Vou perder 9,33. Eu lá, como gestor, como administrador do hospital, vou ficar louco da vida. Concordam ou não? Sim. Sim. Vou reclamar para o Papa, para o Lula, para aumentar o valor, para o ministro da Saúde. Acho que não vai adiantar muito. Talvez, né, o meu problema seja no custo. Eu que tenho que reduzir os meus custos. O valor do reembolso do SUS é de R$ 40. Bom, posso continuar agora? Sim. Sim. Vamos lá. Próximo passo é a receita Anotem a fórmula. O senhor não está colocando a fórmula aqui, já colocando. Vocês têm, né, no caderninho de vocês, no livro de vocês. O que é receita total? Como é que eu calculo a receita total? É a quantidade vezes o valor do produto. Exatamente, é preço vezes quantidade. Vamos lá. 0. Qual é o valor que o SUS me paga? 40, né? 0 vezes 40 dá? 0. 0. Depois, se eu fizer um exame, quanto é que o SUS vai me pagar? 1 vezes 40? 40. 2 vezes 40? 80. 3 vezes 40? 120. E assim por diante. Vou fazer um copia e cola aqui. Então, se eu realizar 10 exames, qual é a minha receita total? 400. Exatamente. Qual será a minha receita total máxima, dada a estrutura que eu tenho no hospital? Quantos exames eu posso ofertar, o máximo de exames? 12. 12. Então, qual é a minha receita total máxima? 480. 480. Perfeito. Ótimo. É só, pessoal, prestem atenção no que o professor fala, tá? Concentrem. Eu sei que é uma aula chata, eu sei que é uma aula pesada, mas é uma aula super importante, tá? Uma aula super importante porque, primeiro, uma ferramenta que vocês vão aprender para a vida. Segundo, claro que isso vai cair na prova. Então, são duas coisas importantes.
mais importante, que vocês vão aprender, ter um conhecimento importante para a vida de vocês. E segundo, claro, que é importante para o desempenho da prova. Então, vamos lá. Nossa, vai Entenderam? cair uns 3 pontos. Isso aí. É por aí. Tá? Vai ser uns 3 pontos pela dificuldade. Vai ser 3 pontos, exatamente. Vamos lá. Professor, pode total, botar até é? essa aqui bem tranquilo. O que é receita total? Preço vezes quantidade. Anotem isso. Preço vezes quantidade. Agora vamos para a próxima aqui, tá? Receita média. Receita média. Ok? Receita média. Tá? O que é receita média? É a receita total dividido, anotem aí na formulazinha, no caderno, ali no papel do lado, no rascunho, para vocês puxem o que o professor está dizendo. Receita média igual a receita total dividido pela quantidade. Então, vamos lá. Qual é a receita média? Qual é a receita total Qual é a receita total se eu ofertar apenas um exame? 40. Então, fica receita média igual a 40 dividido por 1. Depois, qual é a receita total se eu ofertar 2 exames? 80. Fica, então, a receita média, 80 dividido por 2. Qual é a minha receita total se eu ofertar 3 exames? 120. 120. Então, a minha receita média vai ser 120 dividido por 3. E assim sucessivamente. Vai dar tudo igual, quer ver? Tudo 40. Ok? Tudo 40. Opa! Vamos pensar no seguinte, tá? Quanto com 10 exames, tá? Com 10 exames, qual é a minha receita média? Com 10 exames, qual é a minha receita média por exame? Com 10 exames, qual é a minha receita média por exame? 40. Qual é o meu custo total médio por exame? 35. Eu gastei mais ou eu recebi mais em média por exame? Recebeu mais. Recebeu mais Então, R$5. R$5. Opa, boa notícia, não é? Sim. Para cada exame que eu faço, com 10 exames, eu recebo 40 por exame e gasto, em média, 35. Significa que eu ganho, por exame, R$5. Estão entendendo ou não? Sim. Vamos lá. O que é esse lucro médio? Tá, que está aqui, ó. Lucro médio, só para simplificar, botar a fórmula, tá? É igual a receita média menos custo. Anotem aí, tá? Claro que eu vou deixar isso na prova, mas para vocês treinarem até quinta-feira. Totalmente. Lucro médio, então, é a receita média menos o custo total médio. Então, estão enxergando ali? Receita média
menos o custo total médio. Estão enxergando ali? Deu, professor. Agora deu para ver. É que tava pequenininho. Tranquilo. Anotaram? Aham. Esse é o lucro, né? O lucro médio. Vamos lá, já vou explicar com calma, tá? Então, vamos lá. Está muito forte, né? Diminuir a intensidade. Difícil de enxergar muito forte. Ok, vamos lá. Quando eu realizo um exame, qual é a minha receita média? 40. Qual é o meu custo total médio? 100. 50. Opa! Então, como é que vai ser? Vai ser 40 menos 100. Eu vou ter lucro ou prejuízo se eu realizar um exame? Prejuízo. Se eu realizar 2 exames, quanto cada exame vai me custar? 40. Se eu realizar, ó, não prestou atenção. Se eu 100. realizar 2 exames, quanto cada exame vai me custar? 80. Cada Se eu realizar... 40. Não estão prestando atenção. Vamos de novo. Se eu realizar 2 exames, em média, quanto cada exame vai me custar? Custo. 39. De novo. 64. 64. 64. Pô, falei, 64. Tá? 64. Se eu realizar 2 exames, em média, cada exame vai me custar 64. E eu vou receber quanto por cada exame? O que o SUS me paga por cada exame? 40. Eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo. Então vai ser 40 menos... Eu tenho um prejuízo por exame de R$24. Agora eu decido realizar 3 exames. Quanto eu recebo por exame? 40. 49,33. Oi, de novo. Vamos lá, com calma. Prestem atenção. Se eu realizar 3 exames, quanto que eu recebo por exame? R$120. Não. 49,33, não é? Também não. Teve uma aí que acertou. A primeira voz acertou. 120. 40. 40. Vamos de novo. Se eu realizar 3 exames, quanto que eu vou receber por exame? Qual é a minha receita média? Olhem a coluna amarela. E quanto que eu vou gastar? Qual vai ser o meu custo por exame? O preço Qual é por o meu exame. custo total por exame? 40 com 50. 49,33. Ó, coluna rosa, claro. Estão enxergando ou não? Sim. Vamos de novo. Se eu realizar 3 exames, quanto que eu ganho? Quanto que eu recebo em média por exame? Qual é a minha receita média por exame? Recebe 40. Recebe 40. Se eu realizar 3 exames, qual é o meu custo total médio? Em média, quanto custa para mim cada exame? 49,33. Eu vou ter lucro ou prejuízo por exame? Prejuízo de 9,33. Ótimo, perfeito.
Perfeito. Agora vamos supor que eu realize, estou aqui, estou nessa coluna. Eu realize 8 exames. Em média, quanto que eu recebo por exame? 40. Qual é o meu custo total por exame? 31,75. Eu vou gastar mais ou vou receber mais por exame? Receber mais. Quanto mais? 8,25. Ou seja, em cada exame eu tenho um lucro de R$ 8,25. Aos pouquinhos vocês vão entendendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo pra caramba. O professor também cansa, não é fácil para mim, mas vale a pena. É um esforço que vale para mim, vale para ti, para vocês todos, tá? Então vamos lá. Se realizar 11 exames, quanto é que o hospital recebe, em média, por exame? R$39,55? Oi? R$39,55? Recebe? 40. Preste atenção no que o professor fala. É que eu tô olhando que o celular tá pequeno. Não, eu entendo, e é cansativo. Eu tô forte porque eu sei que precisa prestar atenção, tá? E entendo. A maioria de vocês está no celular. Não é assim que se estuda. Mas eu sei que muitos de vocês sequer têm notebook. Como eu digo, o sistema brasileiro está todo errado, né? Tem um monte de problema, entendeu? Então, eu sei que muitos de vocês estão no celular. Não é assim que se estuda. Deveria estar no computador, porque tem um monte de número aqui na frente, não tem? Sim, fica ruim enxergar. É ruim de chegar no computador, no celular. Tá, vamos de novo, então. Se o hospital realizar 11 exames, em média, quanto que ele recebe? Qual é a receita por exame? 40. 40. Tudo bem? Qual é o custo por exame? Se ele realizar 11 exames. Em média, quanto custa cada exame por hospital? Se ele realizar 11 exames. 39,55? Opa! Ele recebe mais ou gasta mais? Mais 45 centavos. Recebe, exatamente. Ele recebe um pouquinho mais do que ele gasta. Ele recebe 40 por exame e gasta R$ 39,55 por exame. Ou seja, ele tem um lucro por exame de 45 centavos. Tudo bem até aqui ou não? Tudo bem. Tá. Posso continuar? Uhum. Tá. Tranquilo. Primeiro, quero parabenizar vocês. Né? Quase 9h30 da noite, está aí vocês tentando aprender. Isso, para mim, é um valor inestimável. Olha, parabéns. Tá? Parabéns. Na vida é assim. Na vida a gente é difícil, as coisas é difícil, mas vocês estão batalhando. Isso aí eu repito 40 vezes se necessário. Não, nem que eu tenho que perder a voz. Não tem problema nenhum. Eu ganho para isso. E faço com gosto. Não faço por obrigação. E parabéns para vocês que estão tentando aprender uma matéria difícil. Tá ok? Professor, essas fórmulas que eu anotei, eu posso levar no dia para a prova? Pode levar, mas eu vou colocar no quadro. Todas elas eu vou colocar no quadro. Tá. Só anota para estudar. Tá? Tá. Então tá. Faltou uma coluna, não faltou? Sim. É a coluna do lucro total. Estão enxergando aqui? Sim. Amarela? O que está escrito ali? Lucro total é igual ao quê? Lucro total. O que é RT? Receita total. E o que é CT? Custo total. Custo total. Se eu não ofertar nenhum exame, qual é o meu custo total?
0. Não. Eu tenho custo fixo, 50. 50. Todo mundo enxerga isso ou não? Se eu não ofertar nenhum exame? Todo mundo consegue enxergar? Primeira linha? Eu fiz que nem a outra colega, pensei em 0. Mas aqui eu tô olhando para a tabela, tá 50, viu? Eu parei. Tá bom. Vamos lá aqui. Eu não posso, eu gostaria que fosse 0, mas eu tenho custo fixo, mesmo que eu não. Eu tenho que pagar tributos, eu tenho que pagar a vigilância, eu tenho que pagar a limpeza. O pessoal da limpeza não está preocupado se vai ter exame ou não. Eles querem receber, concorda? Sim. O pessoal da vigilância também está ali. O pessoal, o objetivo deles ali é proteger o laboratório, o hospital. A prefeitura não está preocupada se vai ter exame ou não. Concorda? Então, vamos de novo. Se tiver 0 exame, qual é o custo total? É 50? Isso. E a receita total? Eu vou ganhar alguma coisa do SUS se eu não fizer nenhum exame? Sim ou não? Não. Não. Então, o que mais vai ser? Vai ser igual. Ó, tudo aqui. Opa, um pouquinho aqui. Vou cuidar para não fórmula não. Um pouquinho. Então tá, fica. Quando for 0 exame, vai ser custo total. Vai ser receita total, que é 0, menos 50. Eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo de R$50. Exatamente. Quando eu fizer um exame, qual é a minha receita total? R$40. Qual é o meu custo total? 100. Vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo de 60. Quando eu fizer 2 exames, qual é a minha receita total? 80. Qual é o meu custo total? 128. Vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo de 48. Vamos lá. Quando eu fizer 10 exames, qual é a minha receita total? 10 exames, qual é a minha receita total? 400. Todo mundo enxerga? Sim. Ou não? Qual é o meu custo total? 350. Eu vou ter lucro ou prejuízo? Lucro de 50. Ok. Vou ter um lucro de 50. Ou seja, eu vou ter um lucro por exame de R$5. Como eu realizo 10 exames, meu lucro por exame é R$5. Estão enxergando a linha ali? Sim ou não? Sim. Sim. Como eu realizo 10 exames, meu lucro total vai ser R$50. Para cada exame, eu recebo R$5 a mais do que eu gasto ao realizar 10 exames. Tá? Como eu realizo 10 exames, ou seja, o meu lucro total vai ser 50. Até mesmo porque, ao realizar 10 exames, eu tenho um ganho, uma receita total de 400 e um custo total de 350. Tá bem? Tá bem. Então vai ser essa tabela, professor, e mais a outra do exercício da tarefa 4, né? Além das tarefas 1 e 2, lógico. Tá. Ô, Sor, Vamos lá. Fala. ali no custo total médio, tu fez divisão, né? Tu fez divisão do custo total pela quantidade, né? Isso. Só que dá também para somar, né? O custo fixo médio com o custo Mesma variável médio. coisa.
o resultado vai dar o mesmo. Faz na tabela, tu vai ver que vai dar o mesmo. Sim, sim. Beleza. Pode fazer um ou outro. Tu achar mais fácil na hora da prova. Eu vou Ok, botar as obrigado. duas fórmulas. Eu vou botar as duas fórmulas. Então vamos lá. Agora as perguntas. Qual é a primeira pergunta? Complete a tabela. Completaram? Está resolvido? Sim. Ok. Próxima pergunta, qual é? Identifique no gráfico a quantidade ofertada de exame que maximiza o lucro do hospital. Olhem para cada linha. Onde é que eu vou ter o lucro total máximo? Olhem para cada linha, identifiquem a quantidade de exames que eu vou ter lucro total máximo. Na coluna K? Da linha 9 a 16. De novo, a pergunta é: Ok. olhem para as linhas e a pergunta que eu faço: qual é a quantidade de exames onde eu vou obter o lucro total máximo, o máximo de lucro? 66. 66 exames? 8 e 9. Todo mundo enxerga Lucro que é total. 8 e 9? Sim. Todo mundo enxerga aqui? Sim agora ou não? Sim. Então, identifique no gráfico a quantidade ofertada de exames que maximizam o lucro do hospital. É entre 8 e 9 quantidades. Como eu não posso dividir as quantidades, eu vou responder 8 ou 9. É claro que tem sentido eu produzir mais para ganhar a mesma coisa? Não. Então, o ideal seria a resposta seria 8 exames. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Próxima pergunta. Quais são as áreas não economicamente viáveis para ofertar exames? O que são áreas não economicamente viáveis? Áreas onde tu tem prejuízo. Prejuízo. Áreas onde tem prejuízo. Eu pergunto, com 0 exames eu tenho prejuízo ou lucro? Prejuízo. Então vou botar em vermelho, não me interessa. Não vou abrir o laboratório para ofertar 0 exames. Com 1 exame eu vou ter prejuízo ou lucro? Prejuízo. Com 2 exames eu vou ter prejuízo ou lucro? Prejuízo. Prejuízo. Botando em vermelho. Em 3 exames. Prejuízo. Prejuízo. Em 4 exames. Prejuízo. Prejuízo. Com 5 exames. Então vai ter um ganho de R$4. Qual é o meu lucro total se eu tiver 5 exames? R$20. Cada exame vai me dar um lucro de 20. 20. Cada exame vai me dar um lucro de 4. 4. O meu lucro total é 20. 20. Com 6 exames, eu vou ter lucro ou prejuízo? Lucro. Com 7 exames, Lucro. 8 exames, Lucro. 9 exames, Lucro. 10 exames, Lucro. 11 exames, Lucro. 12 exames. Prejuízo. Prejuízo. Então, opa, vou botar em azul a área que eu tenho lucro
E em vermelho, a área que eu tenho prejuízo. Enxergam aqui? Sim. Então, o hospital só vai ter lucro se ofertar entre 5 e 11 exames. Menos que isso ou mais do que isso, o hospital vai ter prejuízo. Dá para enxergar isso ou não? Sim, professor. Todo mundo enxerga? Então, o lucro só vai estar na faixa azul. Faixa vermelha é prejuízo, ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, está respondida a questão C. Tá? Quais são as áreas não economicamente viáveis? De 0 a 4 exames, com 12 exames. São áreas que não são viáveis economicamente porque eu vou ter prejuízo. E nenhum empresário, nenhum hospital, né, nenhum indivíduo vai trabalhar para ter prejuízo. Concorda ou não? Melhor ficar em casa. Tudo bem? Sim, Sim. tudo bem. Então, agora vamos para a última pergunta. Por que o hospital não maximiza o seu lucro ofertando a quantidade máxima de exames? Qual é a quantidade máxima de exames que o hospital, dada a estrutura que ele tem, os recursos, o espaço físico, o laboratório, os equipamentos no laboratório, qual é a quantidade máxima de exames que ele pode realizar por dia? 12? Oi? 12? 12. Todo mundo enxerga ali que só pode 12? Sim. Opa! Com 12 ele tem lucro ou prejuízo? Prejuízo. De quanto? Qual é o prejuízo total dele? 70. 70. Então vamos lá. Por que o hospital não maximiza o seu lucro ofertando 12 exames por dia? Bom, aí é o problema aquela da lei dos rendimentos marginais decrescentes. O que vai acontecer? Quando eu começo a ofertar muito exame, quando eu começo a ofertar muito exame, eu tenho custos adicionais. Por exemplo, eu vou ter que ter uma equipe extra de laboratoristas, eu vou ter que trabalhar à noite, vou ter que pagar hora extra é bem mais cara para o meu funcionário, tá? Eu vou ter que talvez contratar outro laboratório para conseguir realizar os exames do período que os pacientes precisam. Ou seja, eu vou começar a ter custos muito elevados, que não compensam aquilo que eu recebo do SUS, que é R$40 por consulta. Então, eu tenho uma faixa ótima de consultas. Nessa tabela, onde eu tenho uma estrutura de custos, que é dada lá pelo setor de custos, a minha faixa ótima é entre 5 e 11 consultas, sendo que eu vou ter o máximo de lucro com 8 consultas. Estão enxergando ou não? Sim. Então, está respondido todas as questões. O senhor está à disposição de vocês agora para perguntas. Tranquilo, professor. Você acha que a sala vai estar disponível até amanhã para assistir de novo? Eu vou fazer o máximo possível para deixar. Principalmente no Moodle é mais fácil, tá? No YouTube tem que baixar, tem que demora, né? Meu computador não é um supercomputador,
Então demora um pouquinho mais realmente no YouTube. Mas no Moodle, quem recebeu pelo e-mail institucional abre direto, não é isso? Isso. Sim. Quem recebe pelo e-mail pessoal, aí já complica um pouco mais. Tem que pedir para compartilhar, não é isso? É isso. Sim. E aí depende do professor, nem sempre professor, né? O professor ele tem outra atividade, né? De manhã, por exemplo, tem um monte de coisa para fazer na outra atividade. Quando dá um tempo, né? O professor trabalha domingo, sábado, não é brincadeira, né? Então eu fiquei corrigindo provas domingo inteiro. Então, sempre que eu, aliás, atualizei, inclusive aí no Moodle, né? As notas de vocês nas tarefas, né? Eu vi, botou a nota mas da assim prova que eu também. tiver a oportunidade, eu baixo. Talvez amanhã à noite eu tenha prova. Mas eu vou ter que dar um jeito. Amanhã à tarde, alguma coisa, eu boto no YouTube. Mas no Moodle, provavelmente, hoje à noite ainda já está no Moodle. Tá bem? Tá bem. Tá certo. Então, aqui, prestem atenção. Revisem todas as tarefas. Evidentemente que vai cair essa questão. Evidentemente que vai cair uma questão daquela outra tarefa sobre lei de rendimento marginal decrescente. E vai cair questões também sobre as tarefas. Acho que é 2 tarefas, não é isso? Dos gráficos, né? Equilíbrio de mercado, não é isso? Isso, Uhum. isso. Então, revisem Caso as tarefas. de oferta e demanda, né? Oi? No de oferta e demanda, né? Certo, demanda. A Tá. prova não vai sair disso. Eu não vou inventar questões, tá? Eu não vou inventar questões. Todas as tarefas foram revisadas, seja no YouTube, seja em aula, todas elas foram revisadas. Então, você que tem como estudar, você que tem livro para estudar, você que tem material para estudar, tá? Acho que a maioria de vocês já terminou inclusive as cadeiras, né? Eu sei que é difícil, mas o professor está tentando ajudar ao máximo, tá? Então, Tá bem. desejo a vocês um ótimo estudo, realmente, tá? Qualquer coisa, podem entrar em contato com o professor pelo WhatsApp, talvez o professor não responda de forma imediata, né? Mas pode fazer um áudio, pode ajudar vocês com mais alguma coisa, mais alguma dúvida que vocês tenham quando forem revisar a prova. Professor, né, deixa o WhatsApp disponível para vocês de domingo a domingo. O professor nunca deixe de responder para você. Tá? Me criticam, outros professores me criticam porque, né, não pode, final de semana o professor não tem que estar à disposição. Mas eu acho que não me custa ajudar vocês, ok? Então, A prova vai ser parecida com a primeira, então? Vai ser a mesma base? A prova vai ser questões muito próximas, muito semelhantes das tarefas que a gente mandou. Beleza. Tá? Então, estudem, revisem áudios, revisem as tarefas, façam de novo, não se preocupem com fórmula, todas as fórmulas o professor vai colocar em sala de aula, ok? Não pode celular, tá? Celular não vai poder usar, traga uma calculadora, ok? E é isso. Boa sorte para vocês, bom estudo para vocês. Novamente, parabenizo aí vocês estarem quase 10 horas da noite, 9h40 aí, assistindo uma aula numa segunda-feira. E é isso. Tudo de bom para vocês aí. Boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau, valeu. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, tchau.